Queridos e estimados irmãos, sejam bem-vindos a mais esta reunião, momento de comunhão, de adoração ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao profeta Santo Irmão Alto. Participem deste momento em reverência e com muita atenção para os acontecimentos que se darão durante esta reunião, desde a apresentação dos hinos, através do coral, e até, irmãos, a exposição da Palavra de Deus. Desejo a todos que sejam ricamente abençoados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Alto, e os saúdo com a paz do Senhor, desejando a bênção do nosso Deus e a graça e unção do Espírito Santo para o vosso viver. Lhes convido a ficar em pé, por gentileza, vamos orar para oficializarmos a nossa reunião. Todos em reverência, oremos. Amado Deus, Pai Celestial, mais uma vez estamos reunidos na Tua casa, na presença de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Alto, com o objetivo de prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor e a todo o reino dos céus. Também viemos buscar o aprimoramento do nosso espírito, viemos fortalecer a nossa fé e sabemos
que a nossa fé é fortalecida quando participamos e meditamos na Tua Palavra. E para isso eu peço a Tua inspiração, ó Deus, inspiração e a condução do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa e de Jesus para esta reunião. Abra os nossos olhos espirituais, nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua vontade e praticá-la em nossas vidas. Cremos que o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, já providenciou para os Teus filhos bênçãos especiais, para assim alimentá-los espiritualmente e os conduzir sempre no caminho da justiça, mediante a vontade soberana do nosso Deus, dispensando a eles bênçãos para que sejam felizes e bem-aventurados. Cremos na Tua participação, ó Santa Avó Rosa, assim como a inspiração de Jesus para a nossa reunião. E em vossos nomes declaro iniciada a mesma. Amém. Cantemos Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Pois em Ele antigo poder
irmãos, nós vamos agora meditar na palavra do nosso Deus, revelada a nós através do dom profético do Santo Irmão Aldo, o profeta do nosso Deus e pastor das nossas almas. Eu retransmito aos irmãos um conselho do Santo Irmão Aldo à nossa mocidade. Conselho do Santo Irmão Aldo, publicado em julho de 2001. O Santo Irmão Aldo diz o seguinte: eu, Irmão Aldo, quero a felicidade de todos os nossos jovens e que tenham um futuro bom e seguro, para que não venham a sofrer as consequências de uma escolha errada em sua vida. A nossa mocidade deve ter mais interesse num casamento certo, dentro da nossa disciplina, com todo o respeito, sem malícia, sem abuso e sem namoro escandaloso. Porque o namoro deve ser o preparo para o noivado e casamento, para se conhecerem melhor, e nunca um passatempo de maneira escandalosa. Não devem deixar de vir nas reuniões da igreja para passeios em lugares inconvenientes aos apostólicos e, às vezes, até com consentimento dos pais. Depois surgem os problemas e, muitas vezes, os próprios pais ficam desmoralizados. Há outros que procuram namoro e casamento fora da igreja, causando sérios problemas para si. E eu quero livrá-los disso, diz o Santo Irmão Aldo. Se eu, Irmão Aldo, estou lhes dando esse conselho, é para o seu bem. E quero que se preparem para serem felizes no seu casamento, se darem bem, sem ciúmes, sem brigas, mas que vivam com todo amor, respeito e carinho. Quem quiser ser feliz e ter um casamento abençoado, siga estes conselhos e orientações. Meus prezados irmãos, nós não poderíamos deixar de meditar nestas palavras do Santo Irmão Aldo, porque é um conselho, irmãos. E pai, que é pai, ele aconselha os filhos, ou não? O verdadeiro pai aconselha o filho, porque quer ver o seu bem. Porque o pai que ama o filho, irmãos, não se compraz no sofrimento deles. Por isso aconselha, por isso exorta o filho, por isso disciplina o filho, mas sempre para o seu bem. Jesus, ele disse certa vez: qual é o filho que, pedindo um pão ao pai, ele lhe dará uma serpente? Que pai é esse que o filho pede pão e lhe dá uma serpente? Não, o pai quer sempre dar as coisas boas aos filhos. E quando nos deparamos com este conselho, estamos vendo, irmãos, o amor de um pai. Não, irmãos, um pai carnal, não um pai, prezados irmãos, como o nosso, de sangue, mas um pai, irmãos, que ama mais do que o pai de sangue, o pai espiritual, que tem poder de salvar, que tem poder de conduzir os seus filhos que derem crédito à sua palavra para a glória de Deus. E ele fala aqui, irmãos, sobre um assunto extremamente importante para os nossos dias, para o futuro de nossa igreja. Porque ele disse, olha, o futuro da igreja é os jovens. E aí ele fala sobre o casamento, sobre a estrutura de um casamento. E ele nos dá, irmãos, aquilo que poderíamos chamar de receita para um casamento feliz. Ele diz bem no final, quem quiser ser feliz e ter um casamento abençoado, siga estes conselhos e orientações.
É como se ele estivesse dizendo: aqui está o manual. Na sociedade, na humanidade, no mundo, as pessoas se debatem para saber o que fazer para ter um casamento feliz. Há casais que procuram ajuda, irmãos, de coaches, de profissionais de outras áreas, para, de alguma forma, ajudá-los. Eu digo aos irmãos não com a intenção de diminuir ou desprezar ou fazer descaso destas pessoas, mas eu lhes digo, tudo isso é inútil. Pode até ajudar, irmãos, em algum ponto, mas nunca, jamais, como este profeta nos ensina. Irmãos, os jovens que desejam, o Santo Irmão diz, devem ter interesse, mais interesse num casamento certo. Por que ele diz aqui, a mocidade deve ter mais interesse num casamento certo? Porque na maioria, irmãos, não sabem o que é um casamento e acham que é brincadeira. Outros, porque presenciaram ou conviveram, aprenderam dentro do lar, vendo o pai e a mãe conviver de forma errada, então acabaram traumatizados, e às vezes, olha, eu não quero me casar, porque para casar e viver como eu vi o meu pai ou minha mãe, como eu vejo eles vivendo dentro de casa, eu não quero não. Com brigas, com discussões, sem amor, e vivem como dois estranhos que assumiram ali até mesmo fizeram um pacto de dizer, olha, nós não nos amamos mais, não temos mais sentimento e nem respeito um pelo outro. No entanto, vamos viver aqui embaixo do mesmo teto, mas nós não temos mais sentimento uns para um com o outro. E quantos são os casais que vivem assim? Como desconhecidos, como pessoas, irmãos, distintas e que, no entanto, decidiram continuar vivendo ali, mas não vivem bem, não são felizes e transmitem aos filhos esta imagem negativa do que é um casamento, assim como a sociedade tem feito, assim como o mundo, irmãos, tem desvirtuado a importância e o valor de um casamento. É tanto que a maioria das pessoas hoje não querem casar, desprezam o casamento, porque, eu disse, a maioria tiveram uma experiência, conviveram com uma experiência negativa dentro do lar, então ficaram traumatizados, olha, eu não quero não. Se é uma moça, se é uma jovem, às vezes presenciou, irmãos, o pai mentindo, o pai enganando, ou tomou conhecimento de uma traição, de uma falta de respeito do pai para com a sua mãe. Às vezes, irmãos, a falta de carinho, a falta de amor, de afeto, de parceria, de amizade. Então diz, olha, eu não vou casar para ter uma pessoa desta forma, eu prefiro ficar sozinha. E se é o moço, o jovem, às vezes presencia, irmãos, uma esposa ríspida, amarga, uma esposa que às vezes não é sábia para edificar o lar, uma esposa que reclama de tudo, uma esposa, irmãos, às vezes que mente para o esposo, que desrespeita o esposo na frente das outras pessoas, que se percebe alguma falha, ao invés de chegar em casa e chamá-lo para conversar com sabedoria, como deve ser a esposa, ter sabedoria, às vezes o repreende, às vezes o desrespeita na frente de todas as pessoas, às vezes contraria, diminui o esposo, o pai, na frente das outras pessoas, e às vezes, irmãos, o moço está olhando aqui e diz, olha, eu casar e ter uma mulher para fazer isso comigo, mesmo que eu esteja errado, mas fazer isso na frente de todas as pessoas, quando deveria esperar me chamar em particular e conversar comigo, diz, olha, assim, explicar e ajudar a entender e até mesmo ajudar aquele esposo a melhorar naquele ponto. Às vezes percebe, irmãos, todas essas coisas dentro do lar, e então diz, olha, eu não quero. Às vezes presencia
o esposo e a esposa, o pai e a mãe, sempre discutindo, sempre brigando e um sempre ameaçando. Olha, se não está bom, você sabe para onde ir. E o outro ali, então, olha, e o filho e a filha presenciando tais acontecimentos dentro do lar, não vai ter interesse. Mas eu lhes digo que se nesta oportunidade algum jovem teve essa experiência, eu gostaria de ajudá-lo, à luz das Escrituras e do ensino do Santo Irmão Aldo, como ter um casamento feliz e abençoado. Em primeiro lugar, irmãos, o Santo Irmão Aldo aconselha a não buscar um casamento fora da igreja. São exceções. Há casos em que um irmão de nossa igreja, um jovem, ele busca um casamento lá fora com uma moça que não é de nossa igreja e consegue trazê-la. Mas na maioria ele sai e vai para lá. Então não é recomendável, o profeta de Deus não recomenda isso. Sabe o que Jesus ele ensinou primeiramente sobre o casamento, quando ele falou sobre isso? Ele usou uma analogia material, um exemplo material. Ele disse assim: qual dos homens que indo construir uma casa, uma torre, não se assenta primeiro e faz contas para ver se o que tem dá para construir aquilo que ele quer? Jesus estava dizendo nada mais do que: quem é o homem que vai construir uma casa e não compara, não faz conta primeiro, eu ganho tanto, eu quero construir uma casa de tantos metros, eu vou gastar tanto de material, então a minha condição não permite construir isto que eu quero. Ele disse assim, para que depois de começar a colocar os alicerces, não tenha como terminar de construir essa casa e os vizinhos zombem desta pessoa, dizendo: olha, aquele homem começou a construir, mas não teve condição de terminar, de acabar a construção, de concluir a construção. Foi a primeira coisa. Sabe o que isso significa no casamento, irmãos? Jovens, especialmente, aos quais o Santo Irmão transmite esse conselho. Precisa fazer conta. Não a matemática, não nesse caso, mas precisam comparar o que querem com o que têm. E todos os jovens, sejam eles homens, moças, mulheres, querem ter um casamento feliz e abençoado. Aqueles que às vezes presenciaram o desrespeito do pai para com a sua mãe, não quer, a moça não vai querer um moço que a desrespeite, que a maltrate, que minta para ela, que engane ela, que traia ela, que desonre ela, que não seja amigo, que não seja parceiro, que não seja companheiro. Ela não vai querer isso, ela quer o contrário. Ela quer um moço, ela quer um esposo que seja amigo, que seja parceiro, que no futuro seja um excelente pai, um sacerdote do lar, que não minta, que apoie ela, que esteja sempre pronto para ajudá-la. Ela quer desta forma, quer um romântico, um parceiro, quer tudo isso. E aí ela precisa comparar, olha, eu quero desta forma, eu quero um jovem assim, mas também não pode fantasiar. Que em alguns casos, algumas fantasiam. E às vezes, olha, eu quero um alto, 1,90 ou 2 metros, 1,80 e não sei quantos. Às vezes, um corpo atlético, que esteja com a vida financeira organizada. E às vezes até encontra. Só que, no entanto, não tem as características, irmãos, aquilo que é mais importante. Às vezes não tem um respeito, às vezes não tem um carinho. E às vezes algumas se iludem com isso, com a aparência. O Santo Irmão recomendou isso. Às vezes tem uma boa aparência, é estabilizado financeiramente, é alto e assim sucessivamente. Mas às vezes não respeita, e às vezes trai. Se sai em um lugar sozinho, irmãos, age como se fosse solteiro, e aí, o que adianta? Então não deve fantasiar também, não deve se iludir com estas coisas. Então, a moça quer isso, quer um excelente esposo, que faça todas estas coisas que eu citei. E ela diz, mas eu estou namorando um aqui que mente para mim. Já peguei mensagens no WhatsApp, já percebi que ele me engana, já mentiu para mim 1, 2 vezes, diz que vai melhorar. O que eu tenho aqui, ele desrespeita a mãe dele. Ele altera a voz com a mãe dele.
ele desrespeita o pai, ele não tem compromisso com a doutrina, com a disciplina da igreja, não tem compromisso com o reino dos céus. Mas eu quero um oposto disso. Então por que namoram assim? É isso que Jesus está dizendo. Olha, quem é que vai construir uma torre, quer dizer, a construção da família como um prédio, quem é que vai construir um edifício e não faz conta para ver o que você quer com o que você tem? E às vezes, para conseguir um casamento feliz e abençoado, você quer estas coisas, mas a pessoa que você está constituindo família não vai dar para construir, você não terá aquilo que você quer. É isso que Jesus está dizendo. Minha filha, faça conta, seja esperta, não se iluda, compare o que você quer. Você merece viver bem, você merece ter um casamento feliz e abençoado. E você está namorando uma pessoa que não terá condição de prover aquilo que você quer, então não vale a pena. E aí, irmãos, algumas ignoram tudo isso. O jovem da mesma forma. Eu quero uma esposa fiel, que me respeite na minha presença e na minha ausência, que não dê margem para que um outro homem, para que um outro rapaz passe aquilo no linguajar popular, uma cantada para ela, faça um elogio, que ela não dê margem para estas coisas, que ela seja honrada, que ela seja fiel. Mas eu estou namorando uma aqui, que namora comigo e tem 10, 20 outros amigos que ela conversa e troca ideia no WhatsApp. Será que essa está à altura daquilo que ele quer? Eu quero que seja uma esposa sábia, que edifica o lar. Mas a que eu estou namorando aqui, ela não é sábia. Não. Ela não entende nada da nossa doutrina, ela não sabe explicar nada da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ela não se interessa pela disciplina. Uma que cuide do lar, que me ajude, que me auxilie. Eu tenho uma aqui que não tem interesse para trabalhar, assim como a moça deve olhar o jovem. Mas eu quero que seja um provedor da família. Mas eu namoro com ele, ele tem 25 anos, ele mora com o pai sustenta ele, o pai paga até o plano do celular dele, da internet. Ele não tem interesse de trabalhar, acorda 10, 11 horas. Então, este não será provedor, é evidente que não será. E da mesma forma o moço deve olhar. Vai você cuidar do lar, edificar o lar, mas não consegue sequer lavar uma louça para a mãe. Não consegue, irmãos, auxiliar em outras coisas. Então precisa observar. Não estou dizendo com isso que a mulher é para lavar louça. Entendam perfeitamente o que estou dizendo. É comparação. Porque ao casar, irmãos, estas atividades, elas se tornarão parte ou não, tanto para o homem quanto para a mulher. Ora, tanto o homem terá que, por exemplo, cuidar dos afazeres de casa, fazer uma faxina, lavar uma roupa. Tanto o homem vai fazer isso quanto a mulher, afinal de contas são cooperadores um do outro. A esposa não é a empregada, não é a doméstica do lar, assim como o homem também, o marido também, mas são cooperadores, quer dizer, um faz uma coisa, um faz outra, enquanto está fazendo, o outro está fazendo outra coisa, e os dois se ajudam e vivem felizes. Não precisa a esposa, amor, ou seja lá como vai chamar, o codinome que vai usar para o esposo. Você não jogou nem o lixo fora, não tirou nem o lixo, não recolheu nem o lixo. Se a esposa está no trabalho, se foi trabalhar e é o dia de folga do esposo, se é o caso, a esposa chega, não tem as louças da janta suja, às vezes o almoço ainda por fazer, 12:00, 11:30. Ora, irmãos, então, são coisas simples? São atividades simples? São assuntos simples? São. Mas eu pergunto aos irmãos que são casados, isto faz diferença ou não na convivência? É claro que faz. É claro que faz. Isto faz diferença. E quando o esposo, às vezes, irmãos, está desinteressado, às vezes no ministério, por alguma coisa, ora, a esposa jamais deve ser aquela que diz, você está certo, você quer parar, eu te apoio. Você não quer pregar mais? Eu te apoio. Você não quer viajar mais para a igreja? Eu te apoio. Você não quer mais tocar? Não, tudo bem, o povo lá é chato. A esposa jamais, ela deve ser sábia. A doutrina diz que a esposa sábia edifica o lar. Ela apoia, ela ora pelo esposo. Mas aí o jovem está namorando e diz, você ora? Não. Pergunta para a moça, você ora? Não.
Não oro não. Eu dependo das orações do meu pai, da minha mãe. E a moça pergunta, e você? Você ora? Eu não. Eu não oro não. Você entende a doutrina? Não, eu levo as coisas na brincadeira. Na igreja eu vou só porque eu gosto de tocar. E se nós tivermos um filho, como é que você vai instruí-lo na nossa fé? Eu vou deixar para os pastores na igreja. E quando os pastores saírem da igreja, que eu não estiver pregando em casa, como é que vai ser? Quando o filho chegar e perguntar alguma coisa, eis aí, irmãos, a responsabilidade. Por isso que o Santo Irmão sempre disse, olha, inclusive, a missionária Odete usava, irmãos, alguns dos irmãos já devem ter ouvido, quer dizer, olha, inclusive alguns dos mais que conviveram mais com ela sempre orientava que casamento, quem casa, por exemplo, quer casa, ou casamento, não é um casaco que você tira a hora que você quer e põe a hora que quer. Né? E alguns estão indo por esse lado. É o passatempo. Olha, eu vou casar, se não der certo, separa. Então, tudo isto são coisas simples. Mas, como eu lhes disse, faz a diferença. Sim, faz a diferença. Porque, irmãos, é fato. Às vezes, o moço, vendo essas atitudes na moça, ele pode até tolerar nos primeiros meses. Sim, nos primeiros meses de casado, né? Está tudo muito perfeito, tudo muito harmonioso. Então, ele pode até tolerar. Não, tudo bem, eu faço isso e aquilo. Não, você agiu assim, tudo bem. Ele pode até tolerar. Mas e 10, e 20, e 30 anos depois, será que ele vai ter a capacidade de continuar tolerando aquilo? E a esposa, será que ela vai ter capacidade de continuar tolerando aquilo? Então Jesus disse, olha, quem é que vai construir uma casa e não faz conta primeiro para ver, o que eu quero é isso, o que eu tenho é isso. Assim como o homem sábio, ele não vai, por exemplo, tendo uma renda familiar na sua casa de 10 mil reais, assim como este homem, sendo ele sábio, ele não irá construir, ou ele não começará a construir uma casa, irmãos, que ele consumiria em torno de 1 milhão ou 2 milhões de reais para construir, porque ele sabe que não terá condição com aquele valor que ele ganha. Assim é aquele que quer uma família desta forma, não deverá também começar uma família com esta pessoa. Não deverá. Por isso que o Santo Irmão diz que o namoro é a base. Né? É a base. E aí ele mencionou uma outra coisa aqui, irmãos, sobre o namoro dentro da disciplina. Às vezes começam a namorar os dois, o moço e a moça, e aí, irmãos, deixam de lado a disciplina. Deixam a disciplina, o pudor, a decência e os namoros escandalosos, né? O jovem vai, dorme na casa da moça, às vezes 2 dias, final de semana, viaja para outro lado com a moça, e às vezes os pais apostólicos permitem isso. O Santo Irmão diz que acontece em casos que os pais são desmoralizados, ficam desmoralizados. Ora, irmãos, evidentemente, vai haver as tentações. Vai haver as tentações. Mas aí, às vezes, se houver, ou melhor, havendo, porque é impossível, havendo estas tentações, precisam ser fortes e sábios, os dois, para saber, irmãos, que se errarem na edificação, nos alicerces da construção, obviamente esta construção ela vai passar por alguns obstáculos e ela virá ruína. E sobre isso Jesus disse, há 2 tipos de homem, há um tolo e há um sábio, assim como há 2 tipos de mulheres ao construir um casamento. Ele disse, um sábio, ele edificou a sua casa na rocha, em um lugar seguro. Primeiro ele se certificou de que o que ele ia construir, dava para construir com aquela pessoa, ou a casa que ele queria construir, ele tinha condição para construir. Então ele começou a construir na rocha, e fundou os alicerces, irmãos, e construiu a casa. Aí o outro ali, ele era tolo, já não estou nem aí, eu quero isso, mas não dá para me construir, eu vou tentar mesmo assim, se não der certo eu deixo fora no alicerce, né? Eu deixo só ali, 1 metro de altura, 2 metros de altura,
ou alguns centímetros, eu deixo ali. Se não der, até onde der eu construo, se não der eu deixo fora. Eu largo mão e vou para o outro lado. E ele também não se preocupou com os fundamentos, os alicerces. Vou construir na areia. Não vou ter tanta dificuldade para deixar no nível quanto aquele que vai construir na rocha. Então vou construir na areia. E construiu a sua casa. Construiu. Creio eu que rapidamente. Rapidamente. O outro construiu na rocha. E Jesus disse, veio as chuvas, os ventos, os rios transbordaram e vieram contra a casa que estava na rocha. Vieram contra a casa que estava na rocha. Tudo isso, irmãos, as enchentes, os ventos, os rios transbordando, é para se referir aos problemas, às dificuldades, os obstáculos que às vezes o casal enfrenta. E Jesus disse, olha, veio tudo isso contra a casa que estava construída na rocha. E agitou aquela casa. E ela não caiu. Ela permaneceu de pé. Isto é o casamento alicerçado na doutrina e na disciplina da igreja. Pode vir os problemas, e eles vêm. Pode vir as dificuldades, pode vir as crises financeiras dentro do lar, mas vai permanecer em pé. Alguém pode inventar uma mentira, alguém pode, conforme eu falei na reunião de ontem, alguém pode, irmãos, tentar manchar a reputação de um, alguém pode inventar uma mentira do esposo, uma mentira da sua esposa, mas o casamento vai permanecer de pé. Sim, vai permanecer de pé, porque está alicerçado na Santa Borrocha, no Santo Irmão Aldo, na doutrina, na disciplina da igreja. Os dois irão orar, irão buscar forças a Deus, e Deus ajuda estas pessoas, este casal, e vencem, e vivem em paz, apesar dos problemas e das dificuldades que enfrentam, vivem bem. E aí as mesmas coisas, Jesus disse, vem contra a casa construída na areia, e grande foi a ruína dessa casa. Não ficou nada naquela casa, completamente destruída. Isto é o que acontece quando o jovem, ele erra no alicerce da casa. Isso acontece quando o jovem começa errado, lá no namoro, né, irmãos? Tendo intimidade, a intimidade que deve haver depois do casamento, eles já estão acostumados no namoro. E os pais consentem ainda, os apostólicos, os pais apostólicos, ainda consentem. Acham isso normal, isso é normal para o mundo. Então está errando no alicerce da casa. Está construindo, está avançando etapas, está construindo na areia. E Jesus disse que vem essas coisas contra e essa casa cai. Ou outros irmãos começam a construir e não tendo como terminar a construção, fazem o que disse Jesus, os outros até zombam deles. Olha, começou a construir e não terminou. É aqueles que namoram, colocam o anel de noivado, preparam um casamento, casam e não dura um ano. E não dura 2 anos, e esses são muitos os casos que temos visto, infelizmente, no meio do nosso povo, porque tem deixado de seguir essa palavra, tem deixado de dar crédito à palavra do Santo Irmão Aldo, acham que o profeta não sabe o que está falando, acham que agem da mesma forma que o filho age com o pai. Ah, pai, o senhor está velho, o senhor não sabe o que está falando, agora as coisas estão diferentes. Agora as coisas é tudo moderno agora, é tudo diferente. Na sua época era tudo sem graça. Não, agora a gente tem que passear mesmo, né? O namorado e a namorada tem que andar de carro os dois, ir para qualquer lado, voltar 1h da manhã, 2 horas. Tudo bem, tem que aproveitar, são jovens. Alguns agem com o profeta desta forma, como, o Santo Irmão está no céu, o profeta está na glória, né? Está na glória celestial. Não, isso aí foi falado lá para 2001, nós estamos em 2025. Tem nada a ver, né? Então agem como se o profeta não soubesse. E aí ele diz aqui, olha, se vocês querem ser felizes e ter um casamento abençoado, siga estes conselhos. Então, recapitulando, a base é, primeiramente, pedir em oração discernimento, para não se iludir com conversas bonitas. Isto é o primeiro passo. Pedir a Deus que lhe ajude, seja o moço ou a moça.
E ao encontrar esta pessoa, irmãos, compare, olha, é bonita aos meus olhos, é isto, é aquilo, mas eu vou comparar as outras atitudes, eu vou ver como é que trata o pai, como é que trata a mãe, porque obviamente o moço que maltrata a mãe vai maltratar a esposa. Ele vai, se ele não tem respeito pela sua mãe, que é a primeira imagem feminina que o rapaz, que o homem tem dentro do lar, é a mãe, ou não? É a primeira imagem feminina que ele tem dentro do lar, é a mãe. É claro que ele vai ter o pai também, mas se for o moço, ele vai ter a mãe. É a primeira mulher que ele vai conviver, irmãos, até, digamos, 18, 19, 20, até o dia que casar, vai ser a mãe. E se ele não respeitar esta, que é a primeira imagem feminina, obviamente, ele não vai ter consideração pela outra. Da mesma forma, a moça precisa observar. E ainda que presencie coisas como as que eu mencionei antes, dentro do lar, precisam olhar com olhos diferentes. Ao invés de dizer, olha, eu não quero casar para viver dessa forma, dizer, olha, eu vou me casar, eu vou seguir a doutrina, a disciplina desta igreja, eu vou seguir os conselhos do Santo Imaldo, eu vou fazer contas, eu vou comparar o que eu quero com o que eu tenho, e eu vou casar e vou ser feliz e abençoado, porque eu vou fazer dar certo, porque eu vou seguir, eu vou construir na rocha, fazer conta primeiro, vou construir na rocha, não vou errar nos alicerces, e vai dar certo, vai dar certo. É isto que o Santo Imaldo está dizendo aqui, prezados irmãos, para ser feliz e abençoado. Então façam contas, se preocupe com o lugar que você está construindo, quer dizer, com a pessoa, não faça como aquele homem, ou no caso uma mulher tola, que constrói de qualquer forma, e com o pensamento, se não der para terminar, eu vou para outro lugar e começo uma outra construção, né? Por isso que são aquelas pessoas que já casaram 5 vezes, 6 vezes, moças e moços que já namoraram 10, 15 vezes. Quantas vezes você namorou? Eu fiquei com 5 ali. O Santo Imaldo falou aqui, dos passatempos, e nunca devem ver isso como um passatempo. Às vezes, moço, quantas pessoas você já se relacionou? Você já começou um namoro? Olha, umas 8. Namorei com uma 2 meses, outra ali uns 15 dias, outra 5 meses, e assim sucessivamente. Irmãos, eu disse, isto aqui tem a ver com o futuro da nossa igreja, tem a ver com o futuro da igreja. Estes que pensam em não casar, eu não estou dizendo que devem casar, eu estou com embasamento no que o Santo Imaldo diz, precisam querer, ele disse aqui, olha, a nossa mocidade deve ter mais interesse no casamento certo. Então, estas pessoas que não têm interesse, que às vezes são traumatizadas, é porque viram coisas dentro do lar, porque viram, presenciaram, tiveram essas experiências e hoje estão na juventude e não querem. Então, para que no futuro a nossa igreja tenha família estruturada, os que estão casando agora precisam fazer do jeito certo, para que os seus filhos olhem para dentro do lar e vejam diferente daquilo que você viu lá no seu pai e na sua mãe. Eles precisam ver algo certo, e eles, quando nascerem, quando crescerem, futuramente terão base. É só assim para eliminar, irmãos, isto que as pessoas viram de errado no casamento do pai e da mãe. É só desta forma. Eles podem ter errado, mas você não precisa. Você não precisa dar continuidade. Para que o seu filho já nasça, olha, a realidade dele ou dela, futuramente, não será dos avós, ou seja, dos seus pais, mas serão a sua. É aquilo que você demonstra dentro do lar, afeição, carinho, respeito, companheirismo, amor. E o Santo Imaldo falou aqui, sem sentimento dos ciúmes, que ele já parte para o sentimento mau. E São Paulo diz que aquele que ama verdadeiramente, ele não é ciumento. Ele não é ciumento, mas ele quer o bem. Ele não se alegra quando alguém faz uma coisa errada. Quer dizer, quando se o esposo fizer alguma coisa errada, a esposa não vai se alegrar, muito menos, irmãos, de uma forma ou outra, desrespeitá-lo. Não, mas ela vai conversar com ele. E os filhos terão essas experiências maravilhosas. E futuramente, irmãos, daqui 10, 20 anos, a nossa esperança, se estivermos aqui, se Deus ainda não tiver aplicado o seu dia de juízo e nos levado para a glória celestial, se ainda estivermos aqui conforme a vontade dele, nossa igreja deverá estar mais estruturada.
para evitarmos, irmãos, o índice de separação que temos em nossa igreja, de, às vezes, irmãos, até mesmo membros do ministério, pastores, que isto, irmãos, eu fazendo parte desse ministério, acho um absurdo, assim como a igreja inteira, o conselho acha também, e o santo irmão Aldo mais ainda, pastores com 2 ou 3 ou 4 casamentos, às vezes um regente, às vezes um obreiro, irmãos, uma diaconisa, um corista, um membro da igreja, que viveu a vida inteira na igreja. Então, para que nós evitemos, para que no futuro não haja isso, ou se houver, esteja um índice bem menor, porque a nossa intenção é sempre diminuir, zerar esses erros. Vai depender daqueles que estão construindo, formando família, agora nesses dias. Então, pensem bem, meus prezados irmãos, deem valor a estas palavras do santo irmão Aldo, porque ele sabe o que está falando. Ele é pai amoroso que aconselha para o bem. Ele disse aqui, porque eu falando dessa forma, eu quero o bem, eu quero a felicidade de vocês. Amém? O coral de nossa igreja apresentará o último hino, Presente e Glorioso. Santo
Muito bem, agradeço a todos pela presença, pela reverência, trabalho prestado pelos irmãos que compõem o corpo ministerial de nossa igreja. Faço o convite aos irmãos para comparecerem à nossa reunião de oração, o dia e o horário costumeiro. Se esforcem para que está presente, para louvarmos e glorificarmos o Espírito Santo de Deus, sermos alimentados através da sua unção, das suas virtudes e sermos aprimorados em nosso espírito. Lhes convido a ficar em pé, nós vamos orar para encerramento de nossa reunião. Amado Deus, Pai Celestial, nós te damos graças mais uma vez. É tão bom, ó Pai bendito, estar reunido em família apostólica com os nossos irmãos na tua casa, na presença de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e meditando nos conselhos do profeta Santo Irmão Aldo, que nos ama como Pai e nos quer levar para a glória celestial. Por enquanto estivermos aqui na terra, o seu desejo é que vivamos felizes, bem-aventurados, e para isso nos dirige de conformidade com a tua vontade. Nos aconselha, nos mostra o caminho que produzirá felicidade em nossas vidas. Ó Santo Irmão Aldo, somos extremamente gratos ao Senhor, a Santa Avó Rosa, a Jesus e ao nosso Deus, por ter nos agraciado com o Senhor e com a vinda do Consolador que nos ensina a viver, como disse Jesus, ensina meu povo a viver. E temos aprendido com a Senhora e com o Senhor, Santo Irmão Aldo. E agora, abençoa o teu povo, os teus filhos reunidos neste momento. Atenda as orações que estão fazendo, os pedidos, as intercessões, e estas pessoas cujos nomes estão nessa caixa pedido de oração. É louvável a fé e a esperança e confiança que tens em ti, ó Santa Avó Rosa, de que serão agraciados pelo poder da Senhora, do Senhor Santo Irmão Aldo, e que receberão benefícios espirituais, sejam eles curas, transformações ou libertações em suas vidas. Eis aí o poder da Senhora para realizar todas estas coisas, desde que seja da justiça de Deus e eles tenham mérito. Desejo que assim seja em favor deles. Leva-os em segurança aos seus lares, lhes dê um bom regresso e amanhã um excelente dia. Sendo assim, meus irmãos, de acordo com a vossa fé e mérito, desejo a bênção de Deus, a paz de Jesus, a unção e virtude do Espírito Santo, a companhia de Maria Santíssima, o amparo e proteção da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, que seja em vossas vidas enquanto estiverem aqui na terra e no reino do céu será eternamente. Amém. Paz do Senhor para todos, está encerrada a nossa reunião.